Nelson, boa noite para você. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Prazer estar te recebendo. Boa noite, certo? Boa noite, Soares. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Pedir para você chegar um pouquinho mais aqui, assim você ficar perto da bandeira do Brasil, Ordem e Progresso aqui, que o Brasil está precisando de prestação de contas, né? Exatamente. Então o Observatório está fazendo a sua parte. Sim. Nelson, me fala uma coisa, né? Para o meu telespectador que está em casa, eu tenho aqui gente acompanhando agora, são doutores, são professores, tem gente que tem nível superior, e eu tenho a minha gente querida do campo, trabalhador brasileiro, gente com a mão calejada, como era meu pai, como era minha mãe, gente que foi criado no cabo da enxada, pessoas mais humildes, que às vezes até pela falta de informação não sabe do que se trata, né? Primeira coisa, Nelson, eu peço a gentileza a você de esclarecer aqui, para quem não sabe ainda, o que é o Observatório Social e o que vocês fazem efetivamente. O Observatório é um grupo formado por pessoas voluntárias, ali pessoas que não têm, uma das condições é não ser filiado a partido político, e nós procuramos acompanhar os gastos públicos, para que os recursos sejam bem aplicados, para que possa a sociedade ter um retorno melhor dos impostos que ela paga. Bacana, e amanhã vai haver uma prestação de contas, né? Onde vai ser e como vai ser? Essa prestação de contas amanhã será às 20 horas no auditório da Unespar Fessucan. Ela será do período de 1º de julho a 31 lá de dezembro do ano passado. Nada mais é do que irmos lá e mostrarmos números, aquilo que foi solicitado ao município, o que foi resolvido. Quando há alguma irregularidade e o município resolve, isso nós nem divulgamos, para que não haja, porque a nossa ideia não é criar polêmica, não é criar atrito lá com ninguém. O nosso desejo é simplesmente que o município parceiro, a gente procura resolver da melhor forma possível. Aí, quando isso não acontece, nós também não vamos brigar lá com ninguém, procuramos o Ministério Público, fazemos as denúncias, aí o Ministério Público ele se encarrega de tomar as providências. Isso é sensacional, gente. É bacana demais, é muito importante, é um trabalho de fundamental importância para toda a comunidade. Eu estou vendo aqui, Nelson, que vocês vão fazer a prestação de contas aí, detalhando o número de licitações abertas nesse período pela Prefeitura e as entidades da administração indireta. Exatamente, os números serão apresentados, os números, os valores, é uma coisa muito interessante, inclusive a gente diz no que foi gasto, onde foi gasto e felizmente, para dizer a você, a atual gestão, ela está sendo muita parceira ali do Observatório, porque na gestão anterior nós tínhamos lá dificuldades até de obter qualquer tipo lá de informação, era negado. Hoje não, hoje nós vamos lá, se tem uma irregularidade, o município prontamente resolve, antes de fazer a própria licença, ou cancela o edital ou muda, resolve para que não haja algum constrangimento depois, tanto do lado da parte deles, do lado do próprio empresário, uma coisa muito transparente. E a parceria ela é boa, porque quando existe a parceria, os resultados atingidos são muito melhores. Mas sempre tem alguma coisa que você tem que apresentar lá para a sociedade, coisas que nós estamos fazendo, as denúncias, como estão andando as coisas, para que a gente possa cobrar ainda mais. Muito bem, agora, é claro que quando você vem aqui falar publicamente sobre essa prestação de contas, existe evidentemente o convite para a comunidade comparecer, estar participando ali, tem que ser atuante, minha gente, não é verdade? Não adianta ficar ir no boteco e ficar metendo pau no governo só, pô, né? Tem que participar, tem que atuar, exercer a cidadania. Então é importante a comunidade participar. Exatamente, a gente sempre diz, não adianta as pessoas ficarem no Facebook se indignando, prestando atenção, às vezes lá junto lá com seus amigos, você fala algumas coisas que deveria falar quando você está na frente de pessoas que precisam ouvir. Então você, às vezes, você se cala lá, se omite, mas não tenha medo, ninguém vai fazer nada contra você, desde que você não ofenda a moral lá da pessoa, desde que você fale a verdade, ninguém vai te processar por isso, porque não tem motivo para isso. A partir do momento que você disse o que realmente acontece, as pessoas podem até fazer uma ameaça a você, mas nada acontece. Eles sabem que eles não vão ter onde ter um amparo legal para isso. É isso aí, pessoas inteligentes são pessoas que têm a capacidade de realizar o diálogo, né? Gente que é nervosa, que é brava, que é violenta, não sabe dialogar e se altera, tem que voltar para a idade das pedras, né? Que o mundo civilizado exige diálogo, educação, respeito, é assim que se resolve as coisas. Mas a gente sempre diz, porque muitas pessoas acham que somente político é ladrão. Não, existe político bom e político ruim. Como existe empresário malandro, como existe médico, como existe advogado, juiz, todas as classes existem, os bons e os maus. Eu costumo dizer o seguinte, Nelson, desculpa, eu acabei te cortando, pode concluir. Não, eu digo que toda classe existe o bom e o mau profissional. É verdade. Então a gente tem que estar sempre de olho em tudo isso. Eu costumo dizer o seguinte, minha gente, está lá na Bíblia, viu? Eu não sei que livro que é, se era um Gênesis lá, mas enfim, diz que no céu era uma maravilha. Mas teve uma cambada lá que era picareta no céu. Um terço dos anjos não foi expulso lá? Não tinha um lá que é o capeta? Que estava lá? Queria dar o golpe, aprontou? Até no céu, gente. Tinha anjo bom e anjo ruim.
Né? Não está na Bíblia? Exatamente. O Miguel pegou a espada e saiu dando espadada no rabo dos anjos do mal lá e botou para correr. E o pior é que estão aqui no mundo vivendo com a gente aqui, virou negócio para nós aí. Mas enfim, nas melhores famílias sempre tem aquelas pessoas que não são corretas, o importante é a fiscalização. Nelson, você já vai falar aqui sobre uma palestra que vai acontecer com o Valtuir Pereira Nunes, e deixa eu pegar o currículo dele aqui, é diretor-geral do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Você já vai falar sobre essa palestra, mas antes, eu quero aqui explorar 2 minutinhos mais da nossa entrevista. Quero aproveitar a tua presença, você é uma pessoa, é um voluntário, participa do Observatório Social, tem esse espírito, né, de participação, de conferir os gastos, exercer a cidadania, né, esse lado voluntário teu aí. Tem uma coisa que eu costumo dizer, uma ideia que eu defendo, se eu estiver errado aqui, por favor, não se constranja de me corrigir no ar se eu estiver falando bobagem aqui. Você sabe que no Brasil sempre tem a questão, nós tivemos no contorno norte, agora na região de Maringá, a questão envolvendo DENIT, superfaturamento, obras da Copa, tal, etc. E falta transparência, né? Ô Nelson, eu defendo a seguinte ideia, se eu falar bobagem, você pode me corrigir, né? Não acabava o superfaturamento, a corrupção, se a gente criasse aí, né, em todo lugar que tem uma obra pública, criar um organismo ou um observatório, não sei que nome que a gente daria para isso, onde representantes de várias categorias profissionais, pessoal da OAB, a sociedade civil, né, tivesse, a cada 3 meses mudava o povo lá também para não ficar viciado, né? Tivesse acesso a todas as contas e pudesse fazer um controle, não acabava. Você acha que é viável uma ideia como essa ou eu estou aqui falando de uma coisa utópica? A lei de transparência ela é muito clara. Todo cidadão tem direito a qualquer tipo de informação. Apesar que muitos, às vezes, dificultam o máximo. Mas nós temos, por exemplo, se for pensar assim, nós temos clubes lá de serviço, uma sociedade organizada, que se existisse uma lei que nós pudéssemos, como sociedade organizada, quando tivesse que efetuar um pagamento de uma ponte, vai lá, verifique se está de acordo com o projeto. Poxa, que maravilha, né? Se não tivesse, você não vai receber nada, cara. Então, vai arrumar. Aí que mas tá. não, seriam coisas assim, mas é uma coisa que isso lá no Brasil ainda é cultura. Infelizmente as empresas bancam partidos políticos, essas grandes empresas, né? Então isso dificilmente, mas a educação vai chegar a isso, que as pessoas vão ter mais consciência e vão cobrar muito mais. Mas você acha que seria o caminho? Porque aí no transcorrer da obra, cada centavo que fosse usado, o povo ia lá. Aí botava dona de casa, botava professor, todo mundo ali para conferir, né? Infelizmente aqui no Brasil as leis não são aplicadas, porque se as leis fossem aplicadas, isso jamais aconteceria. Eu vou te dar um exemplo. O Ater Christoffel, que tem uma empresa lá na China, ele disse que lá na China é assim, uma empresa ganha um asfalto lá para fazer, um asfalto pronto tem que ter 10 centímetros. Lá, por exemplo, o cara faz com 11. Se ele fizer com 9, ele tira aí na nuca. O cara some. Tiro na nuca. Tiro lá na nuca. Então, lá não existe uma corrupção assim. Então, a pessoa se preocupa porque a lei é cumprida. Aqui as leis existem, sim, são boas as leis, só que não são cumpridas. As pessoas não fazem com que elas surtam o efeito para que ela veio. Aqui não dá nada, ainda faz uma CPI de meia boca ali para encobrir. Mas muito bem. Ô Nelson, agora vamos falar aqui sobre essa palestra que acontecerá no próximo dia 28, onde o diretor-geral do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, o senhor Valtuir Pereira Nunes, ele profere aqui em Campo Mourão essa palestra, cujo título é O Controle Social sobre a Gestão Pública, formas de colaboração entre os tribunais de contas e os observatórios sociais. Bem dentro disso que a gente está falando aqui, né? Exatamente. O presidente ele nos fez uma palestra lá em Camboriú, lá num fórum que teve lá dos observatórios, okay. E nós perguntamos a ele a possibilidade dele vir aqui. Ele vem a custo zero para nós. Uma pessoa que, quando ele vai fazer por ele, é muito cara. Como ele vem falar para jovem, para a sociedade, para aquelas pessoas que querem pensar em como ajudar a fiscalizar, coisa importantíssima. Então vai ser na próxima quarta-feira, lá no dia 28, não amanhã, lá na outra, às 20 horas lá no Celebra, gratuita, não vai ter custo para quem quiser ir lá. É muito importante, nós vamos ter lá aproximadamente já uns 500 alunos, porque nós temos que pegar bastante jovem também, porque o jovem de hoje é o que vai estar daqui a pouco mandando aí no país. Então nós temos que investir em politizar, orientar essa rapaziada e a coisa vai acontecer. Inclusive ele lá nos disse uma coisa muito interessante, só para você lá ter uma noção. Todos os municípios mandam para os tribunais de contas as suas contas. Lá no Rio Grande do Sul, além deles receberem as contas,
eles vão fisicamente em cada município acompanhar. No Paraná nós somos em 390 e poucos municípios. Sabem quantos eles foram? Lá para o sorteio em 17. Lá eles vão em todos. Tá vendo? Então, quer dizer, aqui nós temos um Tribunal de Contas que, infelizmente, é uma decepção aí paranaense. Muito bem, olha, então aqui só reforçando o que o Nelson falou, será nas dependências do Celebre Eventos a partir das 20 horas no próximo dia 28. Tá? É uma promoção do Observatório Social aqui de Campo Mourão.